Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai então continuar os nossos estudos sobre Revolução Industrial. Semana passada a gente fez uma breve pausa, né, para fazer uma revisão para nossa prova. E hoje a gente retoma esse assunto de industrialização das revoluções industriais, trabalhando agora a terceira fase da Revolução Industrial ou terceira Revolução Industrial. Então, vamos lá. É, essa terceira fase, ou terceira revolução industrial, como é chamada, ela tem como grande marco temporal aproximado o final da Segunda Guerra Mundial. Por que eu chamo aproximado e eu não digo que começa no pós-Segunda Guerra? Porque é muito comum os alunos fazerem uma estratégia de você gravar, decorar esse assunto, é você pensar assim, século XVIII começa a Revolução Primeira, 19 pro 20 a gente tem a Segunda, e pensa como se fossem degraus de uma escada que a gente vai escalando. E como eu falei para vocês no primeiro vídeo dessa temática, o processo de industrialização, ele não acontece de maneira tão abrupta, né? São evoluções que vão acontecendo, de modo que a partir de determinado período, não numa data específica, mas você começa a perceber que a partir então da segunda metade do século XX, você tem novas transformações no modelo produtivo, né, industrial, que vão caracterizar então uma nova fase. Antes da gente entender quais são essas características, essas novas características da que a gente tem então na terceira revolução industrial, a gente precisa entender o que estava acontecendo no mundo que de certa forma resultou nessas novas características. Então, o que provocou essa mudança que faz a gente caracterizar, a gente dizer, olha, a partir de agora a gente já consegue identificar aí uma nova fase da revolução industrial. O que acontece logo que acaba a Guerra Fria? Pausa dramática da água, acontece a Guerra Fria, né? Inicia-se a Guerra Fria de imediato, porque foi aquele contexto, né? Vocês já estudaram isso, com certeza, né? Mas quem não lembra, a Guerra Fria foi um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, né? Por disputa de áreas de influência no globo terrestre. Então, a gente chama de fria porque não houve diretamente um conflito entre esses dois estados, né? Eles não entraram num campo de batalha um com o outro. Eles se enfrentaram indiretamente, tanto no campo militar, né? Então você teve Estados Unidos e União Soviética intervindo nos conflitos no Vietnã, por exemplo, na Coreia, na Guerra das Coreias, né? Cada um representando aí um lado das forças que estavam em disputa. Mas eles não se enfrentavam diretamente, né? Mas outra face dessa guerra, chamada Guerra Fria, é que além da disputa militar, né, do campo militar, eles também vão disputar. Então a gente tem essa corrida armamentista que vai levar essa parte militar, e você tem também uma corrida espacial, né, que é uma das faces, não só essas duas, mas uma das duas principais faces da Guerra Fria são a corrida armamentista e a corrida espacial. O que era a corrida espacial? Era justamente quem chegava fora da órbita terrestre primeiro, né? E por que isso era importante? Porque representava um domínio no sentido geral, a gente pode chamar assim, num sentido mais subjetivo do poder, da influência. Então, aquele que chega fora, que chega na Lua, né, que como vai acontecer na Guerra Fria, na década de 70, aquele que chega na Lua amplia o seu domínio territorial para fora da superfície terrestre. Então, mostra aí um poderio militar, mostra também um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Porque para chegar à Lua, e é aí o meu ponto, para chegar à Lua, por exemplo, o homem vai desenvolver tecnologias, tanto o homem norte-americano e a mulher, quanto o soviético, o chinês, depois vai entrar o japonês, mas sobretudo esses dois estados-nação que vão investir forte nessa corrida, isso vai levar a um desenvolvimento tecnológico ou um desenvolvimento técnico, científico, informacional muito grande. A gente tem que lembrar que a internet, ela surge, né? Ela é uma tecnologia
da informação e da comunicação que vai surgir no contexto das guerras, né? Então, ela é uma tecnologia pensada para uma estratégia aí geopolítica, militar, que hoje, obviamente, nos permite estar tendo essa aula aqui, vocês da casa de vocês, eu da minha. Então, essas aulas à distância são fruto aí, não estou dizendo que é uma benese da guerra, mas que foi criada nesses contextos de guerra. E além da internet, né, a gente tem então o desenvolvimento dos satélites, de vários, enfim, avanços no campo da técnica, da ciência e da informação, que vão então caracterizar, que vão dar a cara dessa nova fase da Revolução Industrial. O Milton Santos, que é um geógrafo, talvez o geógrafo mais importante do Brasil e mais conhecido aqui e no mundo, né, falecido em 2001, o Milton Santos ele vai dizer que a partir da segunda metade do século XX, se eu não me engano ele caracteriza da década de 70 em diante, sobretudo, o que ele vai chamar de revolução técnico-científico-informacional. A gente vai falar dessa revolução novamente no próximo capítulo, mas eu adianto ela porque esse termo, né, que o Milton traz, se refere então às transformações que vão acontecer desde o meio natural, né, então do meio ambiente, até passando pelo meio técnico, ou seja, das técnicas que os seres humanos utilizam para transformar o meio natural, né, passando então, chegando ao período atual, onde você tem uma inserção cada vez maior no espaço produtivo, que é o que nos interessa aqui nesse momento. Então, no espaço industrial, você tem a inserção cada vez maior das ciências, certo? E da informática e da comunicação, né? Não coloquei aqui, mas também a comunicação. Então, você vai ter um salto nessas esferas onde a ciência, a informação aqui de uma maneira ampla, os jornais, os livros, os dados em nuvem, por aí vai. E o campo da comunicação. Você quer ver um exemplo? Uma face dessa nova fase que caracteriza também a globalização? As transações bancárias. No período fordista, eu mostrei para vocês no vídeo um slide que mostrava a concentração espacial fordista, onde você tem a fábrica, a fábrica de montagem do carro, você tem a fábrica de pneu, você tem a fábrica de motor, você tem o banco perto, você tem o mercado consumidor perto, você tem o mercado de trabalho perto. O banco era necessariamente precisava estar perto da fábrica para poder ir da cidade, para poder fazer esse processo de produção e venda. Hoje em dia você não precisa, né? Porque você tem a internet, você tem as redes para fazer transações bancárias. Então, a comunicação e a informação e a ciência, elas vão ser fundamentais para essa revolução da indústria, que vai permitir por exemplo, vou voltar aqui, a flexibilização espacial da produção, que é uma das características dessa nova fase da Revolução Industrial. Mas antes da gente chegar nessas características, a gente também tem que trazer uma outra contextualização, né? Um outro marco temporal. Esse marco temporal é o quê? Na década de 70 e 80, a gente tem um contexto de. Uai, não tá marcando por quê? Acho que aqui dá pra. Só um segundo, gente. Tô tentando marcar aqui. Ah, ótimo. A gente tem um contexto na década de 70 das crises do petróleo, né? Vocês já estudaram isso também. A década de 70 e 80 ela é marcada por uma série de crises no sistema capitalista global que vão culminar na crise do capitalismo, de uma maneira geral, e vai reformular o sistema capitalista de uma maneira ampla. Na década de 20, em 1929 especificamente, nós tivemos a crise de 29. A crise de 29, ela foi caracterizada por ter sido uma crise, um jargão muito utilizado para definir, é crise de superprodução e subconsumo, ou seja, com aquela lógica de produção em massa do Fordismo, sobretudo nos Estados Unidos, você tinha uma lógica de produzir o máximo em mínimo tempo possível, porque se acreditava que assim você teria como eu posso dizer, você teria uma circulação maior do capital, né? Então, comprou matéria-prima, produziu, vendeu, você acelera o giro do capital, logo você acumula mais. O problema é que em 1929, chegou um momento em que essa produção não foi acompanhada pelo consumo. Existem outras explicações que ajudam a gente a compreender melhor esse fenômeno, mas a grande crítica
que se faz, a maior parte das análises vão focar no fato de que você tem, então, nessa época, o modelo fordista, da forma como ele pensava essa coisa dos estoques, gerou a crise. Né? Então, o Fordismo desde 29 vinha em crise, o modelo de produção em massa, sobretudo. Né? Essa característica do Fordismo. Além disso, a resposta à crise de 29 foi o keynesianismo. O que é o keynesianismo? É um modelo capitalista, uma teoria, né, do capitalismo que vai propor a intervenção do Estado na economia. Muitos alunos confundem intervenção do Estado na economia com socialismo. Não quer dizer a mesma coisa. Por mais que o socialismo se caracterize por uma intervenção do Estado na economia, não é porque eu tenho intervenção no estado da economia que eu tenho socialismo, ok? Não é porque, bom, todo mundo tem olho que todo mundo é homem ou mulher. Você tem mulher com olho e homem com olho. Ou qualquer outro exemplo banal que a gente possa dar, né? Então, a resposta que se dá à crise de 29 é uma intervenção cada vez maior na economia. Isso vai gerar os chamados estados de bem-estar social, que é o quê? É aquela teoria, o welfare state, né? Que é aquela teoria de que o Estado é responsável por garantir as condições básicas para a reprodução social, então os direitos básicos, que isso sobretudo, né, nos Estados Unidos e na Europa. Só que com o passar do tempo, quando você chega na crise dos anos 70, alguns teóricos do liberalismo econômico, eles vão olhar para esse estado de bem-estar social, eles vão olhar para esse Fordismo superprodutor e vão falar assim, tá errado. O estado de bem-estar social, ele impede, de certa forma, o desenvolvimento na visão desses caras, porque você tem uma intervenção muito grande do Estado na economia, então isso limita, enfim, a inovação privada, isso limita a ação privada de uma certa forma, e por aí vai. A gente precisa de maior flexibilidade, a gente precisa derrubar fronteiras, a gente precisa expandir, a gente precisa financeirizar a economia. Então, a partir da década de 70, devido às crises, à crise econômica, né, da década, sucessivas crises econômicas que a gente tem na década de 70, provocadas sobretudo pelos choques do petróleo, né, os três choques do petróleo que você tem na década de 70 e 80, vai gerar o surgimento e o fortalecimento e ampliação do neoliberalismo no mundo, que é aquela teoria, então, da intervenção mínima do Estado na economia, então o Estado intervindo somente quando é necessário, então você tem uma reformulação do papel do Estado na economia, né? Você tem o que eles chamam de derrubada das fronteiras. Nossa, horrível isso aqui. Você tem o que eles chamam de derrubada das fronteiras, que seria uma abertura cada vez maior das economias no mundo, né, às empresas transnacionais, né? Então, e consequentemente, então você tem uma transnacionalização das empresas, certo? Então é uma consequência direta, uma coisa vai influenciar na outra, ok? E uma ampliação do capitalismo financeiro, que é justamente esse capitalismo de Wall Street, né? É capitalismo especulativo. Então você tem a aplicação, o papel das bolsas de valores cada vez maior na dinâmica do sistema econômico. Dado esse contexto geral, deixa eu beber uma água. Dado esse contexto geral, o que que a gente então, como é que a gente agora pega toda essa informação e joga para a terceira revolução industrial? Vamos lá, por partes. Deixa eu só desativar isso aqui. O que que vai acontecer então na terceira revolução industrial como consequência dessa neoliberalização da economia e desse desenvolvimento técnico-científico informacional todo que a gente tem aí pós-Guerra Fria, durante a Guerra Fria e após ela? Primeira característica muito importante da terceira revolução industrial é a flexibilização espacial da produção. O que que significa isso? Desconcentração industrial. Então, se no capitalismo fordista, se na primeira e na segunda revolução industrial, sobretudo na segunda, eu tenho uma concentração espacial das fábricas, como eu mostrei lá para vocês, eu tenho grandes distritos industriais como Detroit, nos Estados Unidos, Chicago, Londres, eu vou passar a ter cada vez mais um processo de desconcentração e flexibilização. O que isso quer dizer? O que significa flexibilizar a produção? Significa que a partir de agora, dado esse desenvolvimento tecnológico todo que a gente teve, é plenamente possível, e uma vez que uma noção básica do capitalismo é a maximização dos lucros, os economistas, os empresários, de uma maneira geral, eles começam a perceber que é possível
graças a tudo isso que eu acabei de mencionar, eu produzir um carro não preciso mais ter um bairro para produzir um carro. Eu posso usar vários países para produzir um carro. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, ou um avião. Vamos pensar no avião, que é um caso do Brasil. Das empresas de ponta do Brasil, das maiores empresas de tecnologia, em termos de desenvolvimento tecnológico do Brasil, é a Embraer, né, de fabricação de aviões. Só que a Embraer, ela não fabrica o avião inteiro. Ela fabrica basicamente a asa do avião. Tá ótimo aqui eu fazendo a asa do avião, né? Ela fabrica a asa do avião apenas. O resto vem de fora. Tecnologia que vem de fora. E ainda assim é a nossa empresa high-tech. Talvez não seja a única, mas é uma das mais. Então eu tenho um avião de marca brasileira com peças que vêm de várias partes do mundo. Nesse contexto da flexibilização espacial ou da desconcentração industrial, a gente tem o surgimento, né, uma das grandes características dessa característica são as empresas maquiladoras norte-americanas que vão se instalar sobretudo no México, mas não só no México, a gente tem também aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, que é o quê? O que são essas maquiladoras? São empresas montadoras de peça. Então eu trouxe aqui umas fotos para vocês. Repara o seguinte, gente, é muito importante. Vocês vão perceber que esses trabalhadores eles estão em linha, quase que numa esteira, numa linha de montagem, né, fordista. Então, não há um abandono completo do fordismo, ok? Você tem, na verdade, uma fusão de algumas características do Fordismo e do Taylorismo junto com o Toyotismo. O que é o Toyotismo? E aí é a segunda característica que eu trago para vocês. O Toyotismo é um modelo de produção que olha para o que deu errado e o que deu certo no Fordismo e traz isso para as fábricas. Vai surgir, como o nome já sugere aqui para gente, né? Na fábrica da Toyota, que é uma empresa de automóveis japonesa, ok? E ela tem como característica uma intensificação do processo de especialização da mão de obra. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é a especialização da mão de obra? É quando eu tenho uma pessoa desenvolvendo uma única função diariamente. Lembra daquele vídeo do Charlie Chaplin em tempos modernos, clássico, para falar de Fordismo, que eles ficam ali o dia todo na linha de montagem, apertando o parafuso, até que a pessoa fica completamente alienada e sai por aí? Hoje em dia é muito comum e provavelmente vocês conheçam ou sejam, mas acredito que a maioria conheça, seja filho, neto, amigo, de alguém que trabalha em uma fábrica, é, e essa pessoa desenvolve uma única função na fábrica. Então, talvez de soldar motor ou de manusear uma máquina ali, e essa máquina solda o motor do carro, mas essa pessoa, ela desenvolve uma única função ou poucas funções, ela é completamente especializada, ok? Então, especialização da mão de obra e a entrada da robotização, que é o que? A substituição da mão de obra humana pela máquina, né? Então, aqui, se eu tinha, sei lá, aqui tá fazendo um motor, vamos fazer de conta que aqui também. Se eu tinha aqui, tá vendo, duas pessoas por máquina para fazer um motor, aqui eu tenho um robô apenas. E esse robô, e aí na verdade eu tenho, sei lá, um robô faz 50 motores por dia. Dois operários fazem 20. Imagina isso, né? Na lógica, voltando aqui, se a lógica capitalista de maximização de lucros, de redução de custo, um robô custa muito mais barato. Então você tem esse processo de substituição da mão de obra humana pela mão de obra robótica, pelo uso da tecnologia, né, de robôs. Isso tem um nome, né? A gente chama de fugiu a palavra. A gente chama de. Essa substituição da mão de obra humana pela tecnologia, a gente chama de desemprego estrutural. Leva a um desemprego estrutural. Que é essa função aqui que esses caras desempenhavam na fábrica, vai ser substituído permanentemente por uma máquina. Não é uma coisa conjuntural, não foi uma coisa provocada por uma crise, por uma guerra. É uma decisão decisiva, né? É uma coisa que está, como eu posso dizer, é uma coisa que não vai mudar. Dificilmente vai mudar, né? E aí eu tenho essa mão de obra especializada
cada vez mais qualificada, essa é uma outra palavra importante aqui para gente não perder, que é entender que o que é essa mão de obra especializada e qualificada? Que se eu tenho uma revolução técnica, científica e informacional, ou seja, se eu tenho uma valorização da ciência, da tecnologia no meio de produção, eu preciso de uma mão de obra suficientemente qualificada para desenvolver essa função. Ok? Então você tinha aí, se antes eu tinha um operário sem estudo nenhum, porque não precisava de estudo para apertar parafuso. Agora eu preciso de um cara, às vezes com, sei lá, pelo menos um curso técnico, ou dependendo aí, um cara muito bem formado numa boa universidade para manusear essas máquinas, né? Um engenheiro de produção, por aí vai, ok? Então, uma consequência do toyotismo, a gente já pode trazer aqui, seria justamente a substituição da mão de obra humana pela mão de obra mecânica, né, robótica, que gera o desemprego estrutural, que acelera o desemprego estrutural. Porque desde a primeira Revolução Industrial a gente já estava falando de substituição da mão de obra humana pela mão de obra robótica, pela máquina. Né? Então, com a terceira Revolução Industrial, isso se acelera muito, ok? Muito. Acho que o meu muito foi bem enfático agora. Ok, deixa eu passar o slide, computador. Gente, como é que eu apago isso aqui que eu fiz? Fiz besteira, né? Bom, faz de conta que vocês não estão vendo aqui esse erro de gravação. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui, gente? Será que eu consigo apagar esse negócio? Professores com tecnologia, falando de tecnologia aqui e apanhando para tecnologia. Bom, faça de conta que isso aqui é a decoração do meu slide. Uma outra característica... consegui. Uma outra característica da terceira revolução industrial é justamente a produção, eu não coloquei aqui, mas do toyotismo, é a tal da produção just in time. O que isso quer dizer e por que eu produzo just in time? Ou seja, de acordo com a demanda. Volta aqui, meu filho. Peraí. Ai, meu Deus, gente, eu tô apanhando muito pra tecnologia hoje. Eu acho que é porque eu tô falando mal dela. Mal não, só tô fazendo uma crítica, né? Volta aqui, meu filho. Pronto. Desculpa, gente, acho que eu tô falando mal da tecnologia, a tecnologia tá me batendo. Porém, eu sou super entusiasta da tecnologia, né? Então, por que eu vou produzir just in time ou de acordo com a demanda? Só pensar aqui, quer ver um exemplo? Avon. Eu quero comprar a minha make da Avon de blogueira, né? Eu vi lá a Paola Oliveira fazendo uma propaganda de uma puta de uma base que vai acabar com as minhas olheiras de tanto dar aula online de frente pro computador até, sabe-se lá, 2 horas da noite. E eu quero essa base. Mas eu não tenho essa base numa loja. A Avon não tem uma loja pra mim. Da Avon. Eu posso ter uma revendedora que tem um estoque na casa dela. E essa é a palavra. Estoque. Com a crise de 1929, o que vai rolar aqui? Você tem como eu falei para vocês, né, o início da crise do Fordismo. Uma vez que o Fordismo foi entendido como um modelo de produção que gerava muito estoque e que o estoque é uma coisa perigosa, a lógica do just in time, da produção de acordo com a demanda, vem no sentido, então, de eu reduzir estoques, reduzir o meu risco e produzir de acordo com a demanda. Então, se eu quero o batom da Paola Oliveira, eu que lute, de novo, vi besteira aqui. Se eu quero o batom da Paola Oliveira, eu vou entrar na revistinha, eu vou entrar em contato com a minha revendedora Avon e ela vai mandar o pedido para a Avon e a Avon vai produzir o meu batom. Ah, é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Eu tô mentindo para você. Eles têm um estoque mínimo, não um estoque zero. Obviamente, eles têm um estoque de base da Paola Oliveira. Obviamente, a Toyota tem um estoque de Corolla guardado. Mas eles trabalham com a lógica do estoque mínimo.
porque o estoque da forma como era visto no contexto lá do Fordismo, né? Você precisa aumentar, você tem grandes estoques, ele começa a ser identificado como um problema para o giro do capital. Ok, até aí, galera. Eu tô apanhando um pouquinho, mas eu queria muito. Eu descobri recentemente essa ferramenta de ir marcando enquanto eu vou falando. E aí, desculpem. E uma terceira e última característica da terceira revolução industrial que a gente vai trabalhar aqui é a multiplicação dos chamados tecnopolos. O que que são? Eu vou marcar de novo aqui. Adorei isso aqui. O que que são os tecnopolos? São grandes centros, ok? É como eu falei no Fordismo, a gente não tinha uma concentração das fábricas tudo junto? No caso da terceira revolução industrial, eu começo a ter uma concentração de centros de pesquisa e inovação, ok? Em determinados lugares do mundo. Em vários lugares do mundo. O mais famoso dos tecnopolos é o Vale do Silício nos Estados Unidos, né? Em São Francisco. Repara que se a gente for estudar, e aí vale a pena vocês darem uma lida, né, com mais calma, talvez fazer uma busca. Eu posso disponibilizar depois para vocês algum texto sobre a industrialização norte-americana. Mas talvez o que vocês já estudaram em história já dá para lembrar de que a industrialização nos Estados Unidos acontece, se inicia e tem grande força durante muito tempo na costa oeste, né? Nova York, Chicago, Detroit, vai indo para o interior, mas se concentra na costa oeste, beleza? O Vale do Silício está na costa leste. Parece até uma antítese, né, da indústria fordista que você tinha até então. Mas o que que é o Vale do Silício? O que que é o Tecnopolo? Eu tenho, então, esses centros de inovação, eu não conheço essas empresas, assim, pelo nome, né, de uma maneira geral. Mas repara aqui, é um polo, literalmente, ok? Uma região que concentra grandes empresas de inovação tecnológica. Então, você tem a Yahoo, você tem a Fox, você tem a Sun, você tem. Cadê? E nem todas elas são americanas, ok? Silicon Maps, que é uma empresa de geoprocessamento. Você tem. Bom, enfim, todas essas empresas aí. A própria Google tá no Vale do Silício, né? Que são empresas, porra, quer expressão maior do capitalismo globalizado do que o Google, né? Então você tem aí cada vez mais a multiplicação desses locais e a importância deles, porque são eles que geram as tecnologias, as técnicas, os conteúdos, enfim, toda essa estrutura que permite essa dispersão industrial que a gente tem na terceira revolução industrial, que é então a dispersão das fábricas que antes estavam concentradas em Detroit, em Chicago, em Manchester, nos arredores de Paris, e elas vão se espalhar para o Brasil, para a China, para a Coreia do Sul, enfim, para vários outros países do mundo. Então aqui tem um mapinha, eu vou disponibilizar esse PowerPoint, que o vídeo já está ficando grande, eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês darem uma olhada nos diversos tecnopolos que existem, né, e o que, que eles são mais qual é o principal foco deles, né? Então, o Vale do Silício aqui que eu mencionei para vocês, ele é marcado aí, então por desenvolvimento de softwares como o Android, que vem do Google, também trabalha com a concentração de empresas de hardware, de computadores, enfim, empresas de tecnologia para portáteis, né, para celulares. Na Coreia do Sul, tu já tem uma indústria mais voltada aí para a internet de alta qualidade, para parte também de softwares, pensa aí na Samsung, né? E tecnologia de alta imagem também, a gente pode pensar na Samsung. No Japão, você tem aí, o Japão é quase que um tecnopolo em si, né? O Japão inteiro é quase um tecnopolo em si, você tem várias cidades altamente high-techs, né? E no contexto, então, o que que acontece? Qual é a grande mudança na divisão internacional do trabalho, ou seja, no papel que cada país vai desenvolver aí no comércio global? Qual é a grande mudança que a gente tem? A partir então do
fugiu a palavra. A partir então da década de 70, sobretudo, a gente tem esse capitalismo financeiro, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial e se acelera na década de 70, aonde você deixa de ter aquela noção clássica da divisão internacional do trabalho, aonde você tinha país desenvolvido mandando produtos industrializados, países subdesenvolvidos mandando produtos primários, agrícolas e minerais, né? Essa lógica aqui, ela começa a cair por terra. Acabou? Não, ok? Não acabou. A gente ainda tem um predomínio dos países subdesenvolvidos, sobretudo os não industrializados. Se são não industrializados, obviamente eles não vão enviar produtos industrializados para os desenvolvidos. Mas o que acontece? Você tem aí, vamos pegar o caso do Brasil rapidamente para a gente ilustrar. A gente tem aí um país que vai se industrializar graças ao capital, né, o investimento, os empréstimos que vêm diretamente dos países desenvolvidos e eles vão fazer a sua industrialização, porque num contexto onde as fábricas querem sair dos países centrais porque ali era mais caro de produzir e vão para esses países subdesenvolvidos porque é mais barato de produzir. E isso graças ao desenvolvimento técnico, científico e informacional. Então, a nova DIT, ela vai se caracterizar por eu ter os países subdesenvolvidos, como o Brasil, exportando, além dos seus produtos primários que já exportavam, produtos agrícolas, minerais e por aí vai, eles também vão exportar produtos industrializados. Então, o Brasil é um grande exportador de carros, por exemplo, é, e de capitais, enfim, mas sobretudo produtos industrializados e produtos primários. Então, o Brasil é um país industrializado, mas a sua pauta de exportação é composta basicamente de produtos primários. Então, a gente exporta as duas coisas lá para fora, só complexificou um pouco mais a coisa. Ao passo que os países desenvolvidos vão exportar, além dos seus produtos industrializados, e geralmente produtos com mais tecnologia, com uma tecnologia mais desenvolvida, ou eles vão exportar os softwares, os hardwares, ou seja, as matérias-primas da tecnologia, para eu montar na China. Na China não, porque hoje a China já consegue desenvolver isso, mas para eu montar na Coreia do Sul, na década de 70, ela pega a tecnologia que vem dos Estados Unidos e cria a Samsung, né? A China hoje faz isso. O Brasil, não faz isso, não, o Brasil é uma vergonha. Mas o Brasil monta avião com peças e tecnologias que vêm desses países de industrialização mais antiga. Ok, gente? Bom, eu acho que é isso, essa aula. Só um momento. É isso. É muita coisa. Uma aula de 30 minutos. Falei coisa pra caramba. Mas eu espero que tenha ficado claro pra vocês, tá? É um conteúdo muito importante, ele engloba, enfim, informações de outros capítulos, de coisas que talvez vocês não viram ainda ou não lembram, mas não é nada, nenhum fim do mundo, ok, turma mil? Eu dei esse perpassando geral. Eu sugiro que, se você não sabe o que é Guerra Fria, não lembra o que foi, não lembra o que foi choque do petróleo, é, não sabe o que é DIT, enfim, qualquer palavrinha, expressão, conceito que eu falei aqui, me procura pra gente fazer aí talvez uma aula de tirar dúvidas sobre essas coisas, por aí vai, tá? Eu não quero ninguém ficando pra trás. Então, fechamos por aqui a videoaula. Peguem seus roteiros, continuem estudando, já pega a emenda de uma vez, vai ler o livro, responda se. Bom, a pergunta não foi, né? Muito inteligente da minha parte. Vou dar uma olhada no que aconteceu aqui. Hoje eu tô apanhando feio da tecnologia. Continuem a leitura e façam todas as atividades que constam no seu roteiro. Um grande beijo e eu encontro vocês na próxima semana.